Tum, tum, dururum, dururum. Que a gente vai estudar. Que a gente vai estudar. Carinha dançando. Difícil, né? Tá. Pi, 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 pi. Utilizar o carinha. Din, 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 din. E a cabeça do meu bichinho sumiu. Ti, 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 ti. Foi, isso, voltou. Ok. Tá, vamos lá, continua. Lei 3999. Tá. Quer dizer, não é uma lei, na verdade. Eu estou lendo aqui a lei ordinária do municipal, da Câmara Municipal de Santo André, para o concurso de auditor de Santo André. Eu tenho um monte de coisa básica, mas a lei seca que cai nesse conteúdo é o, como que se diz? É o Achoo! Achoo! Vamos, botando. O treco que cai. Achoo! Específico, tipo de legislação, que não dá para bater com os outros conteúdos, é a legislação tributária direta de Santander. Basicamente tem questões de legislação tributária, só que é básica, entende? Não é legislação conteúdo de Santander. Depois tem direito penal, só que não é específico de Santander. Tem contabilidade geral, que não é específica de Santander. O direito penal são os crimes tributários, né? Depois tem direito empresarial, que é sobre o conteúdo das alíquotas tributárias que os caras têm que pagar. Tem o direito administrativo, que isso aqui na verdade não tem nada a ver com o tributário. O direito do consumidor tem a ver com o tributário. O auditor fiscal, auditoria, que é o trabalho que a gente vai fazer, né? Não tem nem isso aqui. Depois tem o direito tributário básico, direito civil, que é o processante, né? E o direito constitucional. E tem um básico de matemática, português e informática. Tá, só queria comentar isso aqui. Daí agora eu vou clicar aqui num treco chamado ver os detalhes. Espirrando a gente é difícil, né? Daí, sobre as leis que caem aqui extras, né? Tem a Lei Complementar 116 de 2003, que é do imposto SQN. Depois tem a Lei Complementar 123 de 2006, que é do Simples Nacional. São leis tributárias, né? Tem bastante conteúdo sobre esse treco. O problema é que não tem muita questão sobre esse conteúdo. E a legislação tributária, essas duas leis complementares especiais. E o direito tributário normal, tem aquelas coisas de conceitos, espécies de tributo, limitação, competência, legislação tributária normal, o Código Tributário Nacional, sabe? Obrigações tributárias, crédito tributário, administração tributária, impostos federais, impostos estaduais, impostos municipais. Obviamente, o principal que a gente tem que estudar é o imposto municipal, né? O ISS, o IPTU, o ITBI e o ITBI. Obviamente, né? Vamos lá agora. No conteúdo da lei tem vários problemas, né?
Não, basicamente ele só, o que quer dizer aqui, se você estudou a lei tributária, o que eu não fiz direito, você vai encontrar várias coisas iguais aqui no esquema que está escrito a lei. Tipo, na lei do tributário normal vai ter tipo o que é em código, o que é imposto, o que é tributo. Daí eles foram lá e dão um básico, depois eles dão um artigo, um capítulo para explicar o que é, esse tipo de coisa, entendeu? Daí vamos lá. A primeira parte é o capítulo do 1, títulos, tributos em geral. Parte geral do Código Tributário. Daí a primeira coisa que a gente vai fazer é copiar e colar. Bom, vamos lá. Primeiro, capítulo 1. Título 1, tributos em geral, capítulo 1, sistema tributário do município. Este código dispõe sobre os fatores geradores, incidência, alíquotas, lançamento, cobrança, fiscalização dos tributos municipais e estabelece normas de direito fiscal a eles pertencentes. O básico, né? Daí vai ter um capítulo para cada uma coisa. Fatores geradores, capítulo para incidência, capítulo para alíquota, para lançamento, capítulo para cobrança, capítulo para fiscalização. E como a gente faz como auditor, a gente faz fiscalização. Tá. Depois, 2. Eu não vou mais falar os outros, né? Eu não gosto de falar os outros. Integra o sistema tributário. Aí, ok, ou seja, as coisas que vocês vão ser fiscalizar ou tributar. Os impostos, e daí ele fala os três impostos que eu acabei de falar, né? O imposto de propriedade territorial urbana, o imposto de predial urbano e os impostos de serviço de qualquer natureza. Depois disso tem as taxas. As taxas são decorrentes de atividades do poder da polícia do município e as taxas decorrentes relativas à utilização efetiva potencial de serviço público municipal específico divisíveis, ou seja, taxa de segurança e taxa de serviços municipais. E depois tem a contribuição de melhorias que às vezes pedem, né? Daí, depois disso tem a legislação, capítulo 2 da legislação tributária. Ele só não tem nada específico bom e importante aqui, mas nenhum tributo será exigido ou alterado, nem qualquer pessoa considerada como contribuinte ou responsável pelo cumprimento de uma obrigação tributária, senão em virtude deste código de lei subsequente. Ou seja, tipo, isso aqui, na verdade, é o básico que todo mundo que estuda lei tributária aprende na primeira parte, essa leitura aqui, esse artigo. Todo mundo sabe disso, basicamente. É que ninguém pode pagar, cobrar alguém algum tributo que não existe, ou que não tem a lei especificando as regras que ele. As regras, sem a regra. Né? Então, a lei fiscal entra em vigor na data de publicação, salvo disposições atributas que aumentem tributos, a consideração pagando no 1º de janeiro do ano seguinte, que não importa, né? Depois, temos o capítulo 3 da administração, ou seja, quem vai administrar os tributos. Todas as funções referentes ao cadastramento, lançamento, cobrança, recolhimento e fiscalização de tributos municipais. Um momento, por favor, que eu vou dar um zoom aqui no conteúdo. Todas as funções referentes ao cadastramento, que eu quero aumentar ainda mais aqui, 130%. Todas as funções referentes ao cadastramento, lançamento, cobrança, recolhimento e fiscalização de tributos municipais, a aplicação de sanções por infração de disposição desse código. O primeiro foi o treco de conseguir dinheiro, né? Conseguir tributos. O segundo ponto foi a fiscalização de tributos. E a segunda foi como é que são usados esses tributos, né? Quer dizer, na verdade ele falou de aplicação de sanções, não de uso dos tributos. De quem não segue o código. E depois, de como as medidas de prevenção e repressão às fraudes oferecidas pelos órgãos fazendários, que são os caras que ficam com o dinheiro dos tributos para ser usado, né? E repartições na parte fiscal a eles subordinados. Depois, os órgãos servidores incumbidos de cobrança de fiscalização dos tributos, que é onde a gente vai trabalhar, né, na Câmara, sem prejuízo do rigor e vigilância dispensável ao bem ao bom desempenho de suas atividades, darão assistência técnica aos contribuintes, prestando-lhe esclarecimento sobre a interpretação fiel e fiel observância das leis fiscais. Parágrafo único: os imóveis localizados nas áreas de que trata este artigo estão sujeitos à incidência de impostos predial e territorial urbano, salvo se destinarem à exploração agrícola, pecuária, extravio, vegetal ou industrial ou área superior a 1 hectare. Ou seja, se tiver um imóvel que tenha. Quer dizer, qualquer imóvel normal ele tem um imposto predial ou um imposto territorial, certo? A menos que eles tenham usado para algum tipo de coisa para ganhar dinheiro, entende? Que é exploração agrícola, pecuária, um jeito aqui, tipo, ou seja, um cara de família pequena,
aquele contribuinte territorial pequeno. Tá. Depois disso, os órgãos fazendários, que se lembra, são os caras que ficam com dinheiro, né? Farão imprimir e distribuir, sempre que necessário, modelos de declarações de documentos devem ser preenchidos obrigatoriamente pelos contribuintes para efeitos de fiscalização, lançamento, cobrança, recolhimento, impostos, taxas e contribuição de melhoria. Ou seja, obviamente os órgãos de fazenda têm que explicar o que eles cobram, né? Então eles vão ficar mandando as informações de tipo como esses caras têm que preencher as coisas para eles cobrarem as coisas certas, ou seja, tem que informar as pessoas, né? E quem são as autoridades fiscais? São autoridades fiscais para efeito deste código, os que têm jurisdição e competência definidas em lei respectiva ou regulamentos, ou seja, a gente vai trabalhar como auditor de fiscal municipal, entende? Nós somos autoridades fiscais e temos uma própria lei que especifica as atribuições e o que a gente pode fazer. Né? A gente tem que fazer tudo no limite da lei. Depois disso, domicílio tributário. Essa coisa aqui, domicílio tributário, é só falando da área. Ele explica as especificações da área do município de Santo André. Bom, na falta de eleição pelo contribuinte, o responsável pela obrigação tributária considera-se domicílio tributário. O que são? Existem 3 tipos de definição de domicílio. Tratando-se de uma pessoa física, o lugar onde habitualmente reside e não sendo este conhecido, o lugar onde se encontra a sede principal de suas atividades ou negócios. Ou seja, o cara é tributado por onde ele reside, dependendo de onde ele reside, ou se eles não sabem onde o cara reside, ele é tributado dependendo do lugar onde é mais conhecido que ele está, que é o lugar das suas atividades. Depois, tratando-se de pessoa jurídica ou de direito privado, local em qualquer estabelecimento. Ou seja, se vai tributar uma pessoa que não é física, ou seja, uma empresa, ela vai tributar no local em que ela está localizada essa empresa. E trazendo uma pessoa jurídica, só que é pública. Ou seja, o privado tem um privado e tem um público, né? O público é do nosso lado, certo? O local sede qualquer de suas repartições administrativas da repartição. Ou seja, o público é sempre o local quer dizer, o privado é o local específico, onde é que está o local, a pessoa jurídica, enquanto que na pessoa jurídica de direito público, na verdade, você tem em qualquer lugar que tenha conexão com a repartição administrativa. Ou seja, se eles não conseguirem, eles podem mandar direto para a prefeitura, esse tipo de coisa. Bom, o domicílio tributário será consignado as petições, guias e outros documentos que os obrigados dirijam ou devem apresentar à Fazenda Municipal. Ou seja, sempre tem que mandar informação de onde é o seu domicílio tributário, porque você vai depender de onde vai tributar. Os inscritos como contribuintes habituais comunicarão toda a mudança do domicílio no prazo de 15 dias, contanto a partir da data de ocorrência. Então, apareceu um prazo, né? Daí já marca o prazo. No prazo de 15 dias, ou eu acabei de colocar aqui um marca-texto, só que ficou assim, né? Tá. Prazo de 15 dias da data contadas a partir da data de ocorrência. Ok. Depois disso, as obrigações tributárias e acessórias. Os contribuintes a qualquer responsável de tributos facilitarão para todos os meios a seu alcance o lançamento. Isso aqui são as coisas contabilísticas, tá? O lançamento, a fiscalização, a cobrança dos tributos e o devidos à Fazenda Municipal ficam especialmente obrigados a. Aí ele fala o que esses caras têm que fazer. Porque basicamente, se não entendeu, o contribuinte é a pessoa que vai pagar, certo? Ou a pessoa que é responsável pelo tributo, que são a gente, né? Ou seja, toda vez que um contribuinte for declarar tributo, ele tem que dar informação, né? E é isso que está falando aqui, lançamento, fiscalização, cobrança. E eu também, toda vez que eu pegar um tributo, eu tenho que falar sobre isso, fazer todas as informações e lançar todas as informações. Daí, ele dá aqui uma lista de coisas específicas que eu não posso deixar de fazer. Ou seja, obrigados, ou seja, sempre tem que fazer. Quando eu pegar informação tributária, entendeu? Que é, primeiro, apresentar declarações de guias e escriturar em livros próprios os fatos geradores de obrigações tributárias, segundo as normas deste código e os regulamentos fiscais. Ou seja, eu sempre tenho que dizer aonde é que está, por que razão eu estou pagando esse tributo ou por que razão eu estou cobrando esse tributo. Eu sempre tenho que falar isso. E toda vez que eu cobrar alguma coisa, eu tenho que fazer uma nota fiscal, eu tenho que fazer uma declaração ou guia aqui. E depois escrever em livros, ou seja, eu tenho que contabilizar toda a informação, todo o dinheiro que eu receber ou cobrar, certo? Faz assim. Depois disso, outra obrigação é comunicar à Fazenda Municipal
Dentro do prazo de 30 dias, contra a partir da ocorrência qualquer alteração capaz de gerar, modificar ou extinguir obrigações tributárias. Seja, se alguém encontrou algum tipo de ocorrência, sempre informar. Simples assim. Conservar, apresentar ao fisco quando solicitado. Quando solicitado, ou seja, não é uma obrigatoriedade isso. Isso aqui é uma faculdade que está ali na lista de obrigatoriedades. Quando solicitado, qualquer documento que, de algum modo, se refira a operações ou situações que constituem fato gerador de obrigações tributárias ou que sirva como comprovante de veracidade de dados consignos em dias fiscais. Ou seja, quer informações sobre suas obrigações fiscais e tributárias? Tem que dar, obrigado a dar. Entendeu? Basicamente não é isso aqui é uma obrigação, não uma minha, mas é sempre que solicitado algum documento sobre alguma coisa tributária ou obrigação, eu sempre tenho que dar essa informação. Sempre dar os dados com e comprovante e tem que comprovar a veracidade desses dados. Depois, em último, a obrigação de prestar, sempre que solicitar as autoridades competentes, informações e esclarecimentos que, ao juiz do fisco, se refiram ao fato gerador da obrigação tributária. Isso aqui é tipo para não ter caras que vão quebrar a lei, né? Depois, mesmo nos casos de não incidência ou isenção, ficam os beneficiários sujeitos ao cumprimento do disposto neste artigo. Sei se todo mundo tá. Agora deixa eu copiar um pouquinho do trequinho que caiu. 16, 17 até o 19. Tá. Copiar. Ok. Agora ele faz. Lembra que no começo ele falou as coisas que os fiscais fazem? Agora ele está começando os capítulos que explicam o que é cada uma dessas coisas. O primeiro é o lançamento. O que é um lançamento? O primeiro que cai dos trecos contabilísticos, né, que tem que fazer é o lançamento. O que é isso? São atos formais relativos ao lançamento de tributos que ficarão a cargo do órgão fazendário competente. Ou seja, se eu for trabalhar direto no órgão competente de fazenda, ou eu vou trabalhar na Câmara, todos eles têm que ter a informação de lançamento dos trecos que a gente cobrar, certo? Elas vão ser chamadas de atos formais relativos ao lançamento de tributos. Depois disso, a omissão ou erro ou lançamento não exime o contribuinte de cumprimento da obrigação fiscal, e de qualquer modo lhe aproveita. Ou seja, se tiver algum erro ou alguma coisa que faltou colocar lá, não vai nem um pouco impedir que eu cobre o cara certo. Entende? Não vai dar. O cara não vai ter nenhum benefício se fazer a coisa errada, do jeito errado, ou guardar algum segredo. Se a gente descobrir, a gente tem todo jeito de cobrar esse tipo de coisa, né? O lançamento efetuar-se-á com base nos dados constantes do cadastro fiscal nas declarações apresentadas pelos contribuintes. Os caras têm que fazer cadastro e apresentar tetos, né? Na forma das épocas estabelecidas em regulamento ou instruções baixadas pelo secretário da Fazenda. As declarações deverão conter todos os elementos e dados necessários ao conhecimento do fato gerador das obrigações tributárias e a verificação do montante do crédito tributário correspondente. Depois, a finalidade de obter elementos que permitam verificar a exatidão das declarações apresentadas pelos contribuintes responsáveis de determinada compreensão da natureza e o montante dos créditos tributários, a Fazenda Municipal poderá exigir a qualquer tempo a exibição de livros e comprovantes dos atos de operações que possam constituir fato gerador ou obrigações tributárias. Se não entender esse último aqui, obviamente a gente sempre tem que fazer lançamento, escrever tudo nos livros, ou seja, sempre tem que ter as informações de dinheiro tributário, certo? E quem sempre quer a fazenda pedir isso, qualquer tipo de fazenda, né, até a Receita Federal, a gente tem que dar essas informações, obviamente. Então, se eles pedirem, a gente tem que exigir a qualquer tempo a exibição de livros comprovantes de as operações que possam constituir fato gerador obrigações tributárias. Pediram isso, a gente tem que dar essa informação. E a gente, claro, a gente tem que pegar sempre essa informação. Fazer inspeções, a gente também tem que fazer inspeções, porque às vezes eles pedirem para fazer inspeções locais de estabelecimentos que se exerçam atividades sujeitas a obrigações tributárias ou nos bens e serviços que constituam material tributável, a gente tem que fazer. Exigir informações, comunicações escritas ou verbais também tem que dar, e a notificar o contribuinte responsável para comparecer às repartições da Fazenda Municipal também. Até notificar para aparecerem lá.
E o último é requisitar o auxílio da da Polícia Militar. Ou requerer ordem judicial quando indispensável a realização de uma diligência. Diligência significa os trabalhos, certo? Inclusive inspeções necessárias, registros locais, estabelecimentos, assim como os objetos e livros dos contribuintes responsáveis. Esse aqui é o exemplo de um carinha que vai ter que fazer tributação. Só que daí ele descobre que um cara não está pagando um tributo certo. Basicamente ele tem uma propriedade, só que a propriedade que ele tem, ela é diferente da verdade. Basicamente ele está dando uma informação falsa, entende? Por causa dessa suspeita, o carinha tem que ir lá. Normalmente isso aqui seria uma coisa tipo de um oficial de justiça. E daí ele tem que ir lá para inspecionar. O que significa inspecionar? Ele vai ter que fazer uma contagem de metros, esse tipo de coisa, para ver se o cara não está quebrando alguma lei, alguma regra. Depois, o cara vai lá e faz a conta, só que os caras não querem deixar ele fazer, entende? Daí, ele tem o direito de pedir o auxílio de fazer auxílio de alguma cara de esforço, que seria no caso seria a Polícia Militar ou ordem judicial, para poder entrar, fazer as contagem. O exemplo que eu estou falando é tipo um cara que tem um terreno, só que ele está roubando tá roubando terreno do outro, do vizinho, ou ele só tá contando que tem menos terreno do que ele tem de verdade, e tá. E daí, depois que você contar, você vai fazer a tributação geral, e daí você, já que aquele cara tá mentindo, você pode cobrar o treco. Você lembra que não tem, as informações omissas não informam, não protegem nada do cara? Ou seja, se eu descobrisse que o cara tava mentindo na tributação, eu poderia cobrar ele depois por essa mentira todas as vezes que ele mentiu, entendeu? Daí eu ia poder comprar um monte de coisa de dinheiro dele, né? Eu acho que é isso que está dizendo aqui, né? Depois, nos casos do inciso 2, que é o fazer inspeções, os funcionários deverão lavrar um termo de diligência ou considerarão especificamente os elementos examinados. Sempre que fazer uma inspeção, tem que fazer uma lavração, um termo. O lançamento de suas alterações estarão comunicadas a contribuinte mediante notificação direta feita por via e-mail de aviso, se desconhecido o domicílio tributário do contribuinte. Se lembra que falou do domicílio tributário, é depender de pessoa física onde o cara mora ou onde ele trabalha, se não sabe onde ele mora. Ou se é uma pessoa jurídica, é onde está a empresa, e se é uma pessoa jurídica pública, pode ser qualquer lugar público que tenha conexão com a empresa, com o empresa pública. Depois, far-se-á a notificação por meio de publicação do órgão oficial ou oficializado. O disposto neste artigo não se aplica nos casos de lançamento por homologação. Far-se-á, só para saber, o homologação é o tipo o teco automático, sabe? Far-se-á revisão do lançamento sempre que o fez verificar erro na fixação desse tributária, ainda que os elementos indutivos dessa fixação haviam sido apurados diretamente pelo fisco. Os lançamentos efetuados de ofício ou decorrentes de arbitramento só poderão ser revistos em face da sobreveniência de prova irrecusável que modifica a base do cálculo utilizada no lançamento anterior. Os lançamentos decorrentes de arbitragem prevalecerão até que o outro modifique. Essa coisa de arbitragem é quando tem decisão jurídica, sabe? O importante aqui é essa coisa de prevaleceram. Eles são importantes, essas coisas extras, né? O município poderá instituir livros e registros obrigatórios de tributos municipais a fim de apurar os seus fatos, geradores e bases de cálculo. Independentemente do controle de que trata o artigo anterior, poderá ser adotada a apuração ou verificação diária do próprio local de atividade durante determinado período, quando houver dúvida sobre a exatidão do que for declarado para efeito dos impostos de competência do município. E termina assim o treco de lançamentos. Só para ler de novo o último, independentemente do controle de que trata o artigo anterior, o controle do município, certo? Que é o treco de instituir livros. Livros é controle, entende? Sim, o que significa controle? É só simplesmente escrever todas as informações, né? Poderá ser adotada a apuração de uma verificação diária do próprio local de atividade. Ou seja, mesmo que os caras estejam escrevendo um monte de livros e colocando tudo treco, não importa isso, pode fazer uma verificação local. Durante determinado período, quando houver dúvida sobre a exatidão do que for declarado para efeito dos impostos da competência municipal. Ou seja, é basicamente aquela coisa que eu tinha falado lá no começo do exemplo.
Se tiver dúvida, o cara não tem nenhuma importância, o cara pode ir lá verificar, entende os problemas. Depois a gente chega no capítulo cobrança e recolhimento dos tributos. Que foi o lançamento, que é só escrever os códigos. E agora a gente vai pro lançamento, cópia e lançamento dos tributos, certo? Fica assim. A cobrança dos tributos far-se-á. Ou seja, o artigo 20 fala como se faz tributos. Daí, para pagamento à boca do cofre, ou seja, se um cara vai direto ao banco, ele pode pagar os tributos diretamente. Depois, por procedimento amigável, que eu não sei o que significa, e mediante ação executiva, que é um próprio jurídico, vai lá e manda algum inspetor ir lá para cobrar o terno. Depois, a cobrança para pagamento à boca do cofre far-se-á pela forma e nos prazos estabelecidos neste código das leis e nos regulamentos fiscais. Ou seja, nesse código tem próprios métodos de cobrança de cofre. Basicamente, ele vai dizer que qual é o prazo de pagamento de cofre, que é na boca do banco, né? Ou em prazos e multas, né? Sem prejuízo das medidas administrativas e judiciais cabíveis, a falta de pagamento dos tributos nos prazos estabelecidos implicará uma cobrança seguinte acréscimos, que fala as multas, né? A multa de 0,33%, ou seja, isso aqui é menos de 1%, 33 centésimos por cento de valor do tributo devido e não pago, ou pago a menor pelo sujeito passivo por dia de recolhimento após o vencimento antes do início da ação fiscal, observado a imposição máxima de 10%. Ou seja, a multa não cresce infinitamente, ela cresce a uma imposição máxima de 10%. Segundo, juros mandatórios de 1% ao mês, a partir do mês imediato ao do vencimento, considerado como mês completo qualquer fração dele. Um mês é uma coisa totalmente diferente, né? Mas é 1% ao mês. Imagina que você não está pagando há uns anos, daí já vai para uns 44%, né? Sinistro. Correção monetária, de aplicação de coeficiente de atualização, sistema de legislação própria também. Daí, esses assim que são os trecos das multinhas, né? 1%, 0,33 centésimos e correção monetária sempre que tiver. A atualização monetária, bem como as juros de mora, indicarão sempre o valor integral do crédito tributário nesse computada a multa. Ajuizada a dívida, serão devidos também custos honorários de advogado na forma de legislação própria, se forem tiverem, né? Depois disso, artigo 20 começa a falar de prazinhos. O prazo do recolhimento das multas decorrentes da infração das leis, regulamentos ou contratos é fixado em 30 dias, a contar da ciência de sua imposição. Você lembra que falou que os prazos teriam num código? Aqui está falando um código de multa, um prazo para pagar de multa, que é sobre infração de leis, regulamentos ou contratos. Tem prazo de um mês para pagar. Os créditos fiscais atuais e futuros de qualquer espécie, inclusive as multas de qualquer natureza provenientes de impontualidade total ou parcial, ou seja, o cara não pagou no dia que era para pagar, terão no respectivo pagamento o seu valor pecuniário corrigido em função das variações do poder aquisitivo da moeda nacional, de acordo com os coeficientes fixados pelo governo federal, vigente na data em que for o débito liquidado. A correção estabelecida neste artigo aplicar-se-á, inclusive aos créditos cuja cobrança seja suspensa por medida administrativa ou judicial, salvo se o contribuinte tiver depositado em moeda a importância questionada na hipótese de depósito parcial e far-se-á a correção da parcial a não depositada. O depósito devolvido por ter sido julgado precedente o recurso, reclamação ou medida judicial será corrigido de acordo com o que estabelece este artigo e seus parágrafos. No caso de parágrafo anterior, a importância do depósito que tiver sido devolvida será atualizada monetariamente de conformidade com os princípios estabelecidos neste artigo e seus parágrafos. As importâncias depositadas pelos contribuintes em garantia de instância administrativa ou judicial deverão ser devolvidas no prazo máximo de 90 dias, contado da data da publicação do ato que houver reconhecido a improcedência da exigência fiscal. Se as importâncias depositadas na forma do parágrafo anterior não forem devolvidas no prazo nele previsto, serão sujeitos permanentes a permanente correção monetária até a data da efetiva restituição. Depois, 24, 25, 26, 27, 29, até o capítulo de restituição. Os créditos e as multas de qualquer natureza vencidos anteriormente à data da publicação da Lei 2223-2233
para os efeitos da aplicação da correção monetária, ou seja, tem uma lei específica para a correção monetária, tá? São considerados vencidos naquela data, ou seja, se não tiverem pago, ou seja, isso aqui não é importante, não é importante. Nenhum recolhimento de tributo será efetuado sem que se espécie competente, guia ou aviso recibo, ressalvados os casos de lançamentos por uma eleição. Sempre coloque o seu, faça o recolhimento do tributo, sempre esteja uma guia. Os tributos cobrados por guia deverão ser recolhidos dentro de 2 dias, contados da sua expedição, sujeitando-se a contribuinte a face a ensobrecimento do prazo, ou seja, tem que pagar 2 dias, e se o cara não contribuir, ele vai ter as combinações estabelecidas no artigo 20, que são as multas, certo? Nos casos de expedição fraudulenta, as guias de aviso recebidos responderão por civil, criminal ou administrativamente. Os servidores que se houverem subscrito ou fornecido. Ou seja, se tem algum servidor que faz algum aviso de pagamento de multa ou cobração de multa errôneo, com problema, eles são responsabilizados. Eles podem ser responsabilizados civil, criminal ou administrativamente. Ou seja, a responsabilização pode ser qualquer uma das vias, dependendo do que o cara fez. Tipo, pode ser que o cara esteja ajudando num crime, ou o cara esteja tentando ajudar alguém, ou ele só tem um erro mesmo, esse tipo de coisa. Bom, pela cobrança a menor do tributo, responde perante a Fazenda Municipal solidariamente o servidor culpado, cabendo direito regressivo contra contribuinte. Ou simplesmente assim que o servidor sempre tem direito a regresso, né? Que é recursar contra o tributo, o problema que a Fazenda está pondo nele. O disposto nesse artigo anterior não se aplica ao contribuinte que tenha agido ou pago o tributo de acordo com a decisão administrativa ou judicial transitada em julgado. Ou seja, tem uma decisão administrativa para algum pagamento de tributo, e se o cara pagou de acordo com a decisão mesmo que posteriormente venha a ser modificada a jurisprudência. Se o cara pagou, mesmo que a jurisprudência mude novamente, ele não vai ser quebrado, ele não vai ser mexido o que ele pagou por essa jurisprudência. O executivo poderá autorizar o estabelecimento de créditos de concede ou agência no município a preceder recebimento de tributos, segundo normas especiais baixadas para este fim. Daí chegou no parte que não sei por que todo mundo quer isso. Restituição. Eu ainda não entendo o que é uma restituição. Chega no artigo 30 e 31. O que é restituição? Fica o município autorizado a compensar os créditos tributários de créditos líquidos e certos, vencidos ou vencidos, de sujeito passivo contra a fazenda pública municipal, qualquer que seja a natureza. Ou seja, o município tem direito a compensar tudo que o cara pagou como crédito tributário. Nos casos de pagamento para indevido ou a maior tributos municipais previstos nesse código, poderá o contribuinte optar pelo pedido de restituição ou ainda efetuar a compensação desse valor no recolhimento de importância correspondente ao período em curso dos períodos subsequentes. Ou seja, o cara pagou a mais, ele pode receber esse dinheiro de volta, ou se ele quiser, ele pode receber compensação de algum outro tipo aqui, de algum outro tipo. Na hipótese do parágrafo anterior, que é o compensação ou restituição do dinheiro que ele pagou a mais, optando o contribuinte pela restituição de compensação, esta somente poderá ocorrer entre tributos municipais da mesma espécie. Ou seja, praticamente é mal do mal, né? Os caras não devolvem seu dinheiro, não. E só fazem você, eles só usam esse dinheiro para pagar os outros tributos municipais que você ia ter que pagar. A compensação ou restituição será efetuada pelo valor do tributo corrigido monetariamente com base no fator monetário padrão normal, tá? E o pedido de restituição será indeferido se criticar qualquer obstáculo ao exame de sua escrita ou documentação, quando isso se torne necessário a verificação de procedência. Ou seja, se o cara não quer comprovar algumas coisas, né, que são necessárias para fazer a restituição, não tem restituição, né? Depois vai para o próximo capítulo, né? Das isenções, da não incidência. Da não incidência. Não incide imposto. Sobre o quê? Patrimônio, a renda e os serviços da União, Estados Federais e outros municípios, e os templos de qualquer culto. Aquela coisa que todo mundo quer quebrar, essa coisa de não ter imposto, né? Todo mundo quer fazer. Porque os técnicos de templos não querem não pagar imposto. O patrimônio, a renda e os serviços dos partidos políticos e as expressões de educação ou de assistência social, observado o disposto número 33. O disposto número 3, que é o técnico patrimônio e técnicos políticos e assistência social, é extensivo também às autarquias, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados às finalidades essenciais ou delas decorrentes, mas não se estende aos serviços públicos concedidos nem exonera o prominente comprador da obrigação de pagar impostos que incidirem sobre imóvel, objeto ou promessa de compra de venda. Ou seja,
A isenção de imposto cai nas autarquias também, sobre certas coisas, mas não sobre o treco de imóvel dela. O imposto no inciso 3, que é o treco do isenção de pagamento de patrimônio sobre os trecos políticos e assistência social, no artigo anterior é subordinado à observância de requisitos pelas entidades referidas. Ou seja, se vocês querem ter a isenção, os caras do artigo 3 tem que ter pegado os requisitos. Eu acho mais estranho que esses requisitos não caem nos templos, né? Mas vamos lá. Não distribuir qualquer parcela do seu patrimônio ou de suas rendas a título de lucro ou participação do seu resultado. Ou seja, eles não podem fazer nenhum tipo de coisa que dê arrecadar dinheiro. Segundo, aplicar integralmente no país os seus recursos não é uma dos seus objetivos institucionais. Ou seja, ele tem que usar os dinheiros que esses caras recebem, são de ser dinheiro público, certo? Eles têm que usar para essa finalidade sempre. Não pode ser usado para nenhum objetivo diferente. E manterem a escrituração de suas receitas e despesas em livres revestidos de formalidades capazes de assegurar a sua exatidão. Ou seja, sempre faça a escrituração contábil do direito, né? Na falta de cumprimento disposto nesse artigo, a autoridade competente poderá suspender a aplicação do benefício, ou seja, significa que vai tirar a isenção de pagamento de imposto. Serviços a que se refere o inciso 3 desse artigo anterior são exclusivamente ou diretamente relacionados com os objetivos institucionais das entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos constitutivos. Daí chega no capítulo das isenções. A concessão de isenção apoiar-se-á sempre em fortes razões de ordem pública ou de interesse do município. Não poderá ter caráter pessoal e dependerá da lei aprovada por 2/3 dos membros da Câmara dos Vereadores. Estende-se, como favor pessoal não permitido, a concessão em lei de uma isenção de tributos a determinada pessoa física ou jurídica. Tipo, é tão óbvio isso aqui, mas tem que escrever em lei para os caras não fazerem essas bostas. Que é, você não pode fazer, é favor, isenção de favor, por isenção de tributo, por favor, né? Não faz sentido, você não pode. É óbvio que não pode fazer isso. Mas tem que escrever na lei pra ser óbvio, né? Os caras são os mesmos, os caras vão lá e fazem. Eles são tributários, tipo, olha, eu sou lá da Câmara, deixa eu te dar uma exceção. Não pode, né, seus loucos? Não pode fazer. Isso é só o parágrafo 1 do teto da isenção, né? Eu acabei pulando as coisas aqui, que eu tô copiando a lei aqui. Sim, tirando os riscos. Porque aqui a lei que eu tô lendo, ela é direta da Câmara Municipal do município de Santo André, só que ela tá toda rebiscada. Tipo, ela tá atualizada, só que não tiraram a droga dos rabiscos, né? Tem muito problema essas pessoas na cabeça. Quem não tira os rabiscos da droga do conteúdo ali? Notificação preliminar, né? Reclamações contra lançamento.
As coisas aqui do artigo 90 tem um monte de mudança. Recursos, só recursos. O recurso está no artigo 99 e sim. Garantia de instância. O que é isso? Recurso de ofício. Ah, instância de primeira instância. Taxação de lugares. Na instância, o que é instância? Artigo 105. Ah, interessante. Primeira instância, diretor do departamento, cadastro fiscal. Isso aqui deve ser importante, que é basicamente o que a gente vai fazer, né? A parte tributária e judiciária a gente não vai fazer, né? Obviamente. Tá, inscrição. Artigo 120. E aí, parte especial. Será que a gente tem que ler isso? É um problema que eles pediram o tempo inteiro, né? Parte especial, imposto sobre a propriedade rural urbana, da incidência, obviamente tem que ler isso, né? Opa, peraí. O capítulo de incidência não está todo riscado, né? O capítulo de alicota, as bases de cálculo, também está tudo riscado. Seja o capítulo especial tem um monte de coisa que não tem, foi feita, né? Lançamento e recolhimento de lições, está tudo riscado. O imposto sobre a propriedade predial urbana também foi riscado. A alicota da base de cálculo também foi riscado. Lançamento e recolhimento de inserções. Olha, finalmente uma coisa que apareceu aqui. Cadê aqui? Lançamento e recolhimento das isenções do treco de tributo urbano, predial urbano. Lançamento e recolhimento das isenções. Artigo 147Z, 147A. Em vez de estranho. Incidência, 48, imposto de incidência sobre serviço de qualquer natureza. O teco de casas foi totalmente destruído. O teco de imposto de predial só tem um capítulo. Daí agora tem um treco de incidência de listas de impostos de qualquer natureza, com uma lista de serviços de imposto de qualquer natureza, né? Só que tá tudo riscado. Tem mais de 30 serviços aqui. 40, 50, 60? Eu achei que tinha um que estava riscado. Tem 66 serviços, foram tudo riscados. Só que depois disso tem uma listinha aqui. Nova redação, ou seja, tem uma lista de novos nomes da lista de serviços de incidência. Tá. 21, 22. Uhum. 23, 24, 25, 26, 60, 30, 40. 44. 54. 55, 56. Tô perdendo tanto tempo aqui só copiando as coisas, né? 58, 59, 60 e acabou que tem mais ali. 73. A numeração de serviços que recebem, que tem que pagar imposto, aumentou de 160, agora tem mais de 80. 85. Obviamente a gente não vai ter que saber o que é de tudo isso, né? Advogados, dentistas, economistas, 95, 97.
Muito louco isso aqui. 98, 99. Caraca, tem 99 exatos. Que louco, né? Tem aqui no final tem um teco. Serviços 1 a 63 foram colocados pela lei 6395, 6.395 de 87. E os de 64 a 69 foram acrescidos pela lei 6395 de 87. Ou seja, todos esses 99 serviços foram todos adicionados diretamente por uma só lei, a lei 6395 de 97, que mudou os 60 primeiros serviços e adicionou mais 60 a 99, mais uns 40 serviços. Para efeito deste imposto, entende-se, daí tem uma especificação de empresa. Né? Tem bastante coisa aqui, né? Eu tô perdendo tempo